E aí, galera que assiste o meu canal, aqui quem fala é Carlinhos Senegal e eu estou com o Renato Carneiro. São dois especialistas em captação. Eu digo que ele é o melhor especialista em captação do Brasil. Ele diz que eu sou o melhor captador, mas na verdade a gente faz a mesma coisa de forma diferente. Eu sou especialista em captar recursos através das redes sociais e ele é especialista em captar diversas outras possibilidades, principalmente incentivo fiscal, empresa, recursos do governo, exatamente. Então, ao invés de ele ficar do lado de lá e eu ficar do lado de cá, a gente se juntou para trabalhar junto e fazer isso junto e trazer conteúdo aqui para o canal. Então, se você tem uma organização ou está começando, se você é igreja, se você está na rua abrindo um projeto aí, fica aqui porque a gente vai tratar coisas muito importantes que vai te ajudar. E a gente vai falar agora sobre em que momento a gente deve abrir uma ONG. Muita gente me pergunta e deve te perguntar também, né? Sempre, sempre. Até porque depois que vem a legislação, né, permitindo que você funcione como um movimento, ficou meio desnecessário, num primeiro momento, abrir uma instituição. Só que ainda existem possibilidades e caminhos que só tendo um CNPJ é que é possível, né? Captar recursos principalmente. Muita gente chega para mim e diz, Carlinhos, eu não vou poder entrar agora na tua comunidade e eu vou explicar o que é a comunidade Propaga, mas eu não posso agora adquirir uma formação tua porque eu tô abrindo a minha ONG e eu tô sem dinheiro. Aí vem aquela dúvida, o cara não tem dinheiro, um recurso para investir em uma formação às vezes de R$150 por mês, mas ele tá fazendo um investimento ali de 4, 5, 6 mil reais, né? Pagando tudo ali para abrir uma ONG. Será que ele tá fazendo a coisa certa no momento certo? Ou ele deveria começar sem ser uma ONG, como todo mundo começa normalmente, ajudando pessoas aí na rua da casa ou na igreja? O que é que tu diria assim para essa pessoa? Eu fico tão admirado quanto você, cara, quando eu me deparo com uma situação como essa, porque de fato, às vezes, a gente até precisa aprofundar esse diálogo com essa pessoa para entender o que é que ela tá querendo abrindo essa instituição. O que é que hoje ela não consegue fazer por não ter um CNPJ? Porque às vezes é uma pessoa que não tem os relacionamentos com o governo, por exemplo, que exigiria um CNPJ com tempo de funcionamento para poder ter esse recurso. Ele não tem isso, ele não tem uma relação com a empresa. Na verdade, ele tem um grupo de pessoas que ficam inventando desculpa para não participar do projeto dele e ele pegou essa desculpa maior que é o CNPJ. Cara, é porque não tem isso CNPJ. É importante. Esse grupo de pessoas, eu chamo de bolha, né? Na nossa formação de método 3C, eu digo que é a bolha 1. Todo mundo ali conhece 50 pessoas, pelo menos. Pai, mãe, tio, primo, amigo. Se o cara é de igreja, cara, você é pastor de igreja, aí é muito mais pessoas. Como é que você não está conseguindo mobilizar essas pessoas? Eu me lembro de quando eu me tornei missionário, eu não tinha CNPJ, mas as pessoas me conheciam e o fator credibilidade contava muito. Então alguém chegava e dizia, Carlinhos, me dá a conta. Aí eu dizia, poxa, mas eu ficava pensando, mas eu não tenho ONG, como é que eu vou botar? É na empresa, é na pessoa física. Mas meu irmão, me dê a sua conta, porque existe uma bolha pequena ali de pessoas que confiam em você e querem investir e veem em você uma oportunidade de fazer uma mudança, de impactar através do projeto que você está fazendo. Então, essa pessoa está fazendo esse arrodeio, quando na verdade ela deveria impactar a bolha número 1. Vê, se a gente parte do princípio que 40% das empresas do Brasil que podem doar via lei de incentivo são as que fazem, só 40%. Então, isso não é motivo, você não tem um CNPJ, não é um motivo para alguém não te doar. Mas pode ter algum problema com a Receita Federal. Meu amigo, conversa com o contador. Conversa com o contador. Tem uma margem muito boa. A gente não vai dar dica para você sobre isso, até mesmo porque a gente não é contador, mas a gente entende um pouquinho. Você pode receber doação e declarar como doação. E, na verdade, o que a gente está dizendo aqui é no começo desse projeto, você pelo menos tem uma atração para você poder investir em formação, para você investir na abertura, que você vai precisar de um profissional como o Renato para fazer isso, de um advogado para assinar, né, os documentos, vai pagar ali na junta comercial todas as taxas que tem que pagar. Agora, se você está indo para a abertura de uma organização e você não mobilizou a sua rede, não é o CNPJ de uma ONG que vai fazer milagre. Vai ser mais um vulnerável, né, cara? Eu acho que a galera tem uma sensação de que com o CNPJ tudo se resolve. O céu se abre. Se fosse assim, o céu já tinha se aberto pra gente há muito tempo. Então, assim, o CNPJ é como uma empresa. Você precisa abrir a empresa, fazer as campanhas de marketing, criar produtos. Porque, querendo ou não, a ONG é uma empresa, mas ela não tem fins
fins lucrativos, né? Pois é, o lucro que ela oferece é impacto social, Impacto, benefício mudança da para realidade. através do projeto. Por Pois isso é. que o governo ele vai ter a questão do recolhimento dos impostos são diferentes, né? Exatamente. Então, mas essa pessoa, beleza, já tem uma organizaçãozinha ali na igreja ou fora da igreja, ela precisa ali, normalmente as pessoas que me procuram é de 2 até 5 mil reais por mês. Mas essa pessoa poderia mobilizar a rede. Eu lembro de um pastor que ele me procurou, ele queria construir uma igreja e ele tem projetos lá no Paraná. E ele disse, Carlinhos, eu sou difícil para comunicar na rede social e tal. E eu acho que a minha estratégia, ela funciona muito para quem está nesse momento, tá? Eu acho que quem é muito grande, a estratégia da internet sempre vai ser boa, mas aí você precisa buscar volume maior de recurso, que é através daquilo que Renato traz para a gente, que é através de lei de incentivo fiscal, né? Parcerias com o governo. Parceria enfim, dos governos, e a gente vai falar sobre isso em próximas conversas. Mas para a pessoa que está começando ali, ele pode conseguir 100 reais com a mãe, 200 reais com um tio, com um amigo de faculdade. Claro que apresentando bem aquilo que ele está fazendo, né? Claro que tem que ter uma narrativa muito boa, tem que ter um projeto em mãos. Porque a primeira pergunta que a pessoa faz é, tu tem um projeto? Quanto custa? Pois é, até porque a gente está acostumado com muitas pessoas. Isso é um desafio do brasileiro. A gente tem essa dificuldade mesmo de colocar no papel. A gente tem um problema grande de ver o futuro, né? Então, como é que vai ser esse ano? Esse ano eu vou ter esses custos. Isso. Eu preciso ter um Acho orçamento que da vida pessoal já é ruim do brasileiro. E não é diferente quando ele vira uma pessoa jurídica, né? Pois é. Então, assim, isso é uma primeira dificuldade. Mas eu falo muito de posso trazer até um exemplo, Carlinhos, que aconteceu comigo. Eu sou presidente de uma instituição, o Carlinhos é presidente de outra, e a gente recebeu o contato de um grupo de pessoas que estavam mobilizando empresas e queriam saber quais eram as nossas necessidades. Eu apresentei um projeto para 1 ano de atendimento e eu fui contemplado, R$153 mil. Outras pessoas apresentaram um projeto para distribuir ovo de Páscoa e recebeu. Isso. Só que ele entregou ovo de Páscoa e ele já tinha outra necessidade. Então eu preferi pensar de forma mais estratégica e apresentar um ano de atividade do que uma coisa que ia ser um sábado, uma atividade pontual que obviamente ia impactar na vida daquelas crianças que iam receber, mas não tanto quanto eu oferecer 1 ano de atendimento para ela, um grupo de profissionais empregados. Então assim, ser estratégico nesse sentido também, ter tudo pronto, planejado, pensado, e aí quando você tem tudo pronto, planejado, pensado, você pode incluir como primeiro passo esses custos, com o início da instituição, com essa abertura. Formação, né? Eu acredito que, eu vou dizer, pelo menos nos meus alunos, tu vai confirmar com o teu. A maior parte dos meus alunos, mais de 90%, começam alguma coisa a ajudar, a fazer alguma coisa sem se planejar. E ele começa pelo coração. E eu acho que é muito bom, acho que o coração é um fator importantíssimo. Mas quando o coração acaba ali, né, aquela emoção e as contas começam a chegar e as pessoas aparecem, porque assim, você começa a ajudar um, chega 2, chega 3, chega 4, sai brotando gente, né, na sua frente, porque a gente está num país com muita desigualdade, com muito problema social. E agora? E você precisa contratar pessoas. Sim. Porque você descobre que o voluntariado não é algo tão efetivo, né? As pessoas se voluntariam, não vêm direito e tal. Então, essa pessoa do coração, ela não tem nenhuma formação normalmente. Ela é ou um barbeiro que está fazendo esse trabalho, ou um cabeleireiro, ou alguém, qualquer outra área. E não tem uma formação. Agora, eu me espanto com a quantidade de pessoas. E, às vezes a gente está vendendo uma formação por R$150 de gestão de projetos. Essa formação, ó, só o livro que eu comprei de gestão de projetos da PMI, que é uma certificação internacional, foi R$200, que é a Bíblia do gestor de projetos. Quando a gente divide no cartão, não deve dar R$12 de parcela, R$15. E a pessoa não consegue pagar. O que é que você diria para essa pessoa? Qual é a principal prioridade, assim? O que é que essa pessoa tem que priorizar, Renato? Então, a gente tem que entender que isso, apesar de ter sido iniciado com o coração, mas é uma atividade profissional, né, Carlinhos? Eu acho que esse é o maior desafio. Imagina um engenheiro construindo, um cara que olha assim e resolve comprar o material e construir um prédio sem ter o conhecimento para construir um prédio. Ou um médico, o cara chegou, fazendo uma cirurgia e passou na rua, tem uma pessoa passando mal. Ele pegou uma faca de cortar manteiga, de passar manteiga e saiu, resolveu fazer uma cirurgia na rua. Então não é assim. Em projeto social é a mesma coisa. A gente sofre muito por conta realmente dessa questão da qualificação das pessoas que até para entender o que você tem a oferecer, né? E assim, como todas as áreas, existem regras que são daquela área específica e você tem que jogar dentro das regras. Não dá para fazer o que der na telha. Então, assim, essa dinâmica, entender qual é a área que você vai
identificar. E isso já é perguntado a você na Constituição, né? Isso. Quando você está montando o estatuto, você pergunta qual vai ser a área de atuação. E aí você não sabe, às vezes, responder, não tem conhecimento sobre a área, não sabe, por exemplo, a vastidão de possibilidades que a assistência social lhe abre, e aí fica uma dinâmica de educação, seria isso mesmo? Então, até o conhecimento para poder tomar as decisões certas e poupar recursos, porque uma coisa que eu falo muito, Carlinhos, quem tem pouco dinheiro precisa ser muito assertivo no uso do recurso. Quem tem pouco dinheiro, não tem dinheiro para... eu tentei uma coisa, Pra não deu falhar, certo, vou tentar né? outra. Tem que ser muito assertivo. Então, pensando nisso, eu acho que é a hora de buscar conhecimento. Gente, eu não era dessa área, tá? Eu era analista de redes. Renata é psicólogo de formação, Eu né? tenho um pé na área já, desde Tem um pé na área ali, mas é assim, fazia coisas completamente diferentes. E uma coisa que eu percebi, quando você está começando e você diz que vai fazer alguma coisa, as pessoas nunca te viu fazendo isso, não sabe que você faz. Então você precisa construir um negócio que eu chamo de marco de entrega. Então eu prometo entregar 10 cestas básicas, eu comunico que eu entreguei, as pessoas confiam em mim. Eu digo que eu vou entregar 20, as pessoas acreditam. E você vai criando tração ali. Para quem está começando, eu não aconselho você abrir uma ONG de cara. Mobiliza dentro da tua bolha, constrói esses marcos. Marco 1, 10 cestas básicas. Gente, a gente entregou aqui, muito obrigado. Estão as notas fiscais aqui, gerou impacto na vida de fulano. Claro que tem história que você não vai poder contar para resguardar a imagem da pessoa, mas mostra as cestas básicas no lugar, bota lá, muito obrigado. Porque as pessoas elas vão sentir assim, eu doei, eu vi. Eu doei e eu vi. Uma coisa muito importante, cria uma estratégia de recorrência, principalmente no início, né? Você doando R$50 por mês durante um ano, você pode alimentar 2 pessoas em situação de rua. Né? E aí aprender com os grandes. Não é porque a gente ainda não tem um CNPJ que a gente não pode olhar, por exemplo, para o Médicos Sem Fronteira, Greenpeace, grandes organizações. Vai ver lá o que essa galera está fazendo. Que faz isso, né? É o que a gente faz no Senegal. Só que aqui tá. Quando você organiza ainda como pessoa física, você mobiliza sua bolha e a necessidade de ter um CNPJ, ela vai ser visível e clara. Só que você tem dinheiro no caixa. Quando você abre uma ONG e você capta recursos e esses recursos vêm para dentro do seu caixa, você vai ter que fazer gestão. Você captou aqui, você capta 2.000 por mês. Tem que sobrar 500. Você tem que pensar no marketing, você tem que pensar no dinheirinho que você vai ter que enviar para a pessoa que vai abrir a ONG logo lá na frente. Ou seja, fazer uma reserva de emergência, guardar os recursos que daqui a 1, 2, 3 meses você vai precisar. Investir na sua formação. Sabe fazer um projeto? Não, então tenho que investir. Quero fazer isso aqui. Então eu acho que esse gap inicialmente, o mais importante para ser pedagógico aqui, a pessoa investir em conhecimento. É um bom começo. É um bom começo porque vai te fazer traçar a sua trilha de desenvolvimento e de caminhada. Isso. No terceiro setor, você tem conhecimento. Você não vai sair andando para qualquer lugar e tentando avaliar se está indo ou não para o lugar que você gostaria. Exatamente. Então, ter o conhecimento investir em conhecimento, guardar um dinheiro, tá? Para você poder investir na hora que você precisar, porque, querendo ou não, é um investimento, né, alto. Você tem que desembolsar ali 5.000, 6.000 para abrir ONG. Então, assim, você precisa ter uma margem de recursos que você vai ter que guardar. Eu acho que essas 2 coisas, elas são importantes, porque para quem está fazendo a coisa certa, está tendo resultado, o crescimento ele é inevitável. Pois é. E as demandas, todos os desafios que eu já vi relacionados ao CNPJ, preciso de um CNPJ, como você bem falou, surgem de uma demanda natural. Exato. Naturalmente, as pessoas que já estão envolvidas no projeto começam a ver que, se a gente tivesse um CNPJ, tem uma oportunidade aqui. Não, e assim, e as pessoas ficam de forma muito reativa, perdendo a oportunidade. Eu quero fazer uma doação, tem CNPJ? Não, ainda não. Aí você começa a sentir que já está na hora de rodar. Só que também, assim, não é um botão que você clica, é uma chave que você roda agora para abrir uma porta daqui a 2 meses, né? Mais ou menos um tempo. Você que é gestor, mesmo de um projeto de tamanho médio ou pequeno que está começando, você precisa estar em alguns meses na frente, projetando. Não sabe fazer isso? Tem que fazer uma formação. Respondendo essa pergunta de muita gente sobre ter ou não um CNPJ,
resposta, principalmente para quem está começando, a nossa resposta é não agora. Investe na tua bolha, capta recursos com uma estratégia pequenininha de recorrência, faz formação e guarda um dinheirinho para quando você estiver pronto, você ligar para a gente poder abrir a sua organização. No mais é isso. Se você chegou agora aqui no canal, nunca viu a gente, se inscreve no canal. Eu acho que esse conteúdo merece um like, né? Então diz aí, deixa o teu like. Deixa o teu like. Comenta aqui também se tiver outras dúvidas, né? Faz pergunta, porque eu e ele, nós vamos responder perguntas, tá? A ideia é servir vocês aqui. E nesse momento, se você já estiver no ponto de abrir a sua organização, vai ter um WhatsApp aqui embaixo, chama a gente, que o Renato ele vai ouvir tua história, ele vai te atender. Se você ainda não quer aprender uma estratégia de apadrinhamento, de busca dentro dessa bolha, também clica no número abaixo, que você pode também estar adquirindo os nossos produtos ou fazendo parte da comunidade Propaga, que é uma comunidade que vai te servir durante um ano, ajudando você a organizar o seu projeto e a captar recursos através das redes sociais. Gostou desse vídeo? Compartilhe e vamos embora até o nosso próximo encontro.